Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula aqui do Prep Enem. Esse é o módulo 1 que vamos trabalhar sobre redação. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre tipologias e gêneros textuais. Vamos lá? Quando a gente está falando sobre texto, tem dois aspectos que são fundamentais para a gente pensar: a estrutura e o conteúdo. E são sobre esses dois aspectos que a gente vai conversar hoje. Quando a gente está falando sobre a estrutura do texto, a gente está falando exatamente sobre esses modelos de aspectos formais que o texto vai adquirir a partir da mensagem que ele quer passar. E essas mensagens vão variar de acordo com a finalidade do texto. Os 4 principais tipos são descritivo, narrativo, explicativo e dissertativo. Vamos começar pelo tipo explicativo. A principal finalidade desse tipo de texto é instruir o leitor sobre algo, e por isso ele se apresenta em 2 outros subtipos, que é o texto injuntivo e o texto prescritivo. A principal diferença entre esses 2 subtipos de texto é que o texto injuntivo, ele oferece uma instrução para o leitor, mas ele também deixa uma liberdade para você escolher como você vai agir em relação a ele. Por exemplo, uma receita de bolo. Você tem ali as instruções, mas você tem uma certa liberdade de como você vai fazer. Já o texto prescritivo, ele é bem mais rígido, ele exige uma conduta do leitor. E aí são os textos como leis, cláusulas de contratos. O segundo tipo de texto que a gente vai ver hoje são os textos descritivos. O texto descritivo, ele vai apresentar uma descrição minuciosa sobre algo, alguém, um lugar, para fazer o leitor criar uma imagem mental sobre o que ele está descrevendo. Essa descrição pode ser mais subjetiva ou mais objetiva, vai depender de onde ele se encaixa. Até porque esse tipo de texto ele é mais comum em passagens de outros textos, mas esses textos também podem ser encontrados no nosso dia a dia, em folhetos turísticos, em roteiros, em cardápios. O nosso terceiro tipo textual são os textos argumentativos. Com esse tipo de texto, a gente também já está bem habituado. A gente vê artigos, resumos, entrevistas. E a principal característica desse tipo de texto é exatamente apresentar alguma coisa, um fato, um acontecimento, dissertar sobre algo. Mas essas características, elas vão depender se o texto é expositivo ou argumentativo. Vamos ver um pouco melhor essa diferença. O texto expositivo, como o próprio nome já diz, só visa expor um ponto de vista. Ele não vem para argumentar, dissertar, ele é meramente expositivo. Já o texto argumentativo, ele vai exigir da gente que tenha um tema sobre o qual a gente desenvolve uma tese e a gente apresenta os nossos argumentos. E esse é justamente o tipo de texto que é solicitado na prova do Enem. Por fim, o nosso quarto tipo de texto são os textos narrativos. Esses textos a gente já tem um contato desde pequeno, porque a gente lê contos, a gente ouve fábulas, e são essas histórias que são narradas para a gente conhecer um pouco mais sobre um universo, um personagem, uma situação. Esse texto apresenta uma característica muito particular, que é a presença de um narrador para contar as histórias. A gente vai ver já que ele pode vir de algumas formas. Outra característica fundamental desse tipo de texto são os elementos narrativos. Eles são espaço, tempo, o enredo e os personagens. Vamos ver por detalhe cada um desses aspectos. O primeiro elemento que a gente vai analisar é o espaço, e ele diz respeito a onde as ações da história vão se desenrolar. As dimensões desse espaço podem ser físicas, psicológicas ou sociais. O espaço físico é o país, é uma praça, é o colégio, é esse espaço físico mesmo onde as ações vão se desenrolar. Já a dimensão psicológica do espaço diz respeito às vivências, aos pensamentos e aos sentimentos do sujeito do texto. A terceira dimensão é a social, que vai falar sobre as características do ambiente e dos aspectos sociais da narrativa. Nosso segundo elemento de análise é o tempo. O tempo corresponde à duração dos acontecimentos e do desenrolar das ações, e ele também pode ter 2 dimensões, o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é justamente esse da sucessão das ações, é o tempo como a gente conhece. E o tempo psicológico, ele vem dessa subjetividade, da nossa interpretação e percepção temporal, no caso dos personagens. Nosso terceiro elemento são os personagens. Esses elementos são caracterizados ao longo da narrativa com qualidades físicas e psicológicas e ainda indiretamente a partir de comportamentos e atitudes. E para nossa surpresa, os personagens nem sempre são apenas pessoas. Eles podem ser animais, podem ser uma casa, pode ser um ambiente, uma cidade. Esses personagens podem ainda ser principais ou secundários, antagonistas ou protagonistas a depender da relevância e da forma de atuação deles na narrativa. E ainda podem ser dinâmicos ou planos, a depender de como é construída essa subjetivação
de cada personagem. Se ele se mantém a narrativa toda da mesma forma, ele é um personagem plano. Já se ele começa a narrativa de uma forma e termina de outra, ele é um personagem dinâmico, cíclico. Existem algumas outras denominações, mas a ideia é essa. E o nosso quarto e último elemento de análise é o enredo. O enredo é justamente a trama, as ações que acontecem ao longo da narrativa e que também pode ser principal ou secundário, a depender da relevância que tem para a trama, ou ainda fechado ou aberto, a depender de como é trabalhada essa narrativa no texto. Como eu mencionei, uma característica fundamental do texto narrativo é a presença do narrador. É ele que vai contar a história e ele pode aparecer de formas diferentes ao longo da narrativa. Um tipo de narração muito comum é essa do narrador onisciente. Esse narrador que está acima da história. Isso porque ele conhece intimamente a trama, ele conhece intimamente o espaço, os personagens. Normalmente esse tipo de narração é feita em terceira pessoa, mas a depender do tipo de discurso, que a gente vai ver já já também, ela pode ser feita em primeira pessoa nos casos de discurso indireto livre. E aí, nesse tipo de narração, às vezes pode gerar um pouco de confusão, da gente não saber se quem está falando é o narrador ou o personagem. Um segundo tipo de narração muito comum é esse em que o narrador é o próprio personagem. Esse tipo de narração só abrange os acontecimentos e pensamentos do próprio personagem e por isso também ela é muito mais subjetiva. E o terceiro e último tipo de narração é aquela do narrador observador. Esse tipo de narrador não se envolve na trama e por isso essa narração é toda feita na terceira pessoa. Essa é uma narração muito mais objetiva e imparcial porque o narrador não conhece o íntimo e a subjetividade dos personagens. Outro aspecto que a gente pode observar nos textos narrativos é o tipo de discurso. Também temos 3 tipos de discurso. O primeiro é o discurso direto. Esse é bem comum, a gente já conhece. A gente tem a transcrição exata da fala do personagem sem intermediação do narrador. Esse tipo de discurso é introduzido por um travessão ou por aspas, e normalmente é antecedido por um verbo que anuncia o que vai ser dito. Alguns exemplos desses verbos são dizer, falar, gritar, berrar. O segundo tipo de discurso é o discurso indireto. Nesse discurso, a gente tem o narrador falando exatamente o que o personagem disse. Se no discurso direto a gente tem o narrador apenas anunciando o que o personagem vai falar, por exemplo, João disse, travessão, eu vou sair. No discurso indireto, a gente tem o narrador falando tudo. João disse que vai sair. Por último, a gente tem o discurso indireto livre. Ele é mais ou menos uma mescla desses 2 tipos de discurso. Nele, as falas dos personagens não são anunciadas, que nem a gente viu no discurso direto, e também não são faladas pelo narrador, como a gente viu no discurso indireto. Nele, não tem uma separação marcada entre o que é a fala do narrador e o que é a fala do personagem, o que pode gerar um pouco de confusão. Esse é um tipo de narração muito comum na literatura moderna. Um exemplo desse tipo de discurso pode ser uma passagem como: ela levantou, pegou a bolsa, abriu a porta. Vou sair. A fala dela não é anunciada pelo narrador, só está presente no texto. Quando a gente fala de texto narrativo, a gente também fala sobre a estrutura narrativa, que ela é basicamente composta por 3 elementos principais. O primeiro ponto é a introdução. É nela que a gente vai conhecer os principais elementos narrativos, os personagens, o espaço. O segundo ponto é o desenvolvimento, onde vai acontecer realmente o enredo, as ações vão se desenvolver e a gente vai ter uma transição de uma situação inicial que vai ser alterada por um conflito que vai resultar no clímax, esse ponto de maior tensão da história. Por fim, temos a conclusão da narrativa. É o desfecho da história. Nesse momento, os problemas que foram gerados no desenvolvimento vão ser solucionados. Aqui no nosso material de apoio você pode ler o conto A Moça Tecelã, que é um ótimo exemplo de como essa narrativa se desenvolve nessa introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora que a gente já conhece os tipos de textos, a gente pode falar um pouco mais sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais vão variar de acordo com a função e o contexto em que eles são usados. Alguns dos principais gêneros textuais são conto, a carta, a crônica, a notícia, a reportagem, o poema. Nessa aula, a gente vai trabalhar especificamente o conto e a crônica, que são gêneros da narrativa. A gente vai falar primeiro do conto, que é uma narrativa curta, que tem como principal objetivo causar um efeito de impacto em quem lê, e por isso muitas vezes é atribuído a ele um caráter ficcional. Ele sempre apresenta um episódio incomum ou surpreendente para prender a atenção do leitor, e o enredo se dá em torno de um objeto único que gera atenção e suspense. Quanto aos elementos, a gente pode falar sobre a narração. O narrador pode ser personagem ou observador. Os personagens também são limitados. São poucos e eles aparecem bem detalhados e qualificados dentro da narrativa.
O tempo da história também é reduzido, assim como o espaço. E o tempo também pode ser ou cronológico ou psicológico, a depender das ações. Quanto à estrutura do conto, ela é muito parecida com aquela que a gente viu na estrutura da narrativa. A gente tem um primeiro parágrafo para a apresentação dos personagens, do tempo e do espaço, 2 ou 3 parágrafos para um detalhamento, né? A gente vai conhecer o conflito, vai ter o clímax, e o último parágrafo que vai ser o do desfecho, da conclusão da narrativa. Tradicionalmente, essa conclusão é surpreendente e impactante. E o segundo gênero narrativo que a gente vai ver hoje é a crônica. Assim como o conto, a crônica também é uma narrativa curta, mas o seu enredo é baseado em fatos do cotidiano, que tem como principal objetivo despertar a reflexão do leitor. A crônica tem um tom de realidade, ela pode até se parecer bastante com os fatos reais, por ser inspirado neles, mas ela não se trata da realidade. A gente tem que lembrar que a crônica é um recorte subjetivo de quem está escrevendo. A crônica também vai receber diferentes classificações a depender do seu teor. O tempo, o espaço e o número de personagens é bem reduzido, e a narração também pode ser em primeira ou terceira pessoa. O que vai mudar aqui é que o nosso foco da narrativa é na descrição do fato do cotidiano. O primeiro parágrafo da crônica é para a apresentação do tempo, do espaço e dos personagens envolvidos nesse fato cotidiano. No detalhamento da narrativa, aparece o conflito da história com ênfase no relato subjetivo. E aí podem aparecer sarcasmo, ironia e críticas implícitas. A principal diferença entre o conto e a crônica é que na crônica, o desfecho ele vai evidenciar a reflexão do autor sobre esse tema. Um detalhe importante é que o título ele é facultativo, mas especialmente na crônica, ele pode servir como uma pista para a gente entender qual é a reflexão que o autor está propondo. Como eu tinha mencionado, existem diversos tipos de crônica que vão variar de acordo com o seu teor. Elas podem ser crônicas líricas, humorísticas, narrativas ou crônicas ensaio, por exemplo. Eu vou deixar aqui no material complementar alguns exemplos desses diferentes tipos de crônica para vocês. Agora que você já conhece um pouco mais sobre tipos e gêneros textuais, eu vou propor um exercício escrito para você. Você vai poder escolher um desses 2 últimos gêneros que a gente viu, a crônica ou conto, e vai escrever um texto. Se você for optar pela crônica, pode trazer reflexões sobre o cotidiano, sobre fatos atuais, sobre situações geracionais dessa ou de gerações passadas, ou até pensar sobre gerações futuras. É bom que você escolha um tema que lhe toque, assim ela consegue ter um caráter mais subjetivo. Se você optar pelo conto, é importante que você libere sua imaginação. Você pode usar também acontecimentos reais, mas que tiveram um desfecho ou se desenvolveram de uma forma surpreendente. Aqui vão algumas dicas importantes para você escrever seu texto. Atenção! É importante que você se atenha ao limite de 30 linhas para escrever tanto a crônica quanto o conto. Lembre também de dividir o seu texto em parágrafos para deixar ele mais claro e compreensível. Depois de escrito, leia e releia seu texto em voz alta para verificar se não teve falta de coesão ou alguns erros. E lembre-se que você pode sempre consultar o nosso material de apoio para ver exemplos de crônicas e contos. E vale lembrar sempre que a gente tem um encontro online para vocês tirarem dúvidas e receberem dicas sobre os seus textos. Até mais!